Dá uma olhadinha quem desembarcou no Rio para assistir Flamengo versus Curitiba. O senhor pode embarcar se quiser, eu guardo a mala ali para o senhor. Ok? Dá licença. Então vou guardar a mala. A volta do Jorge Jesus ao estádio Mário Filho para Flamengo versus Curitiba, um jogo que temos praticamente um time inteiro de desfalques. Em relação ao BRB, a gente estava impedido de receber os valores do nosso patrocinador, mas agora a Justiça derrubou a liminar e receberemos o que é nosso por direito. E em relação à Copa do Mundo, né, para quem tinha esperança de ver o Pedro na Copa, o Ancelotti jogou uma água fria nesse chopp. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. E rapaziada, falando sobre o BRB, a Justiça derruba a liminar, extingue o processo e o Flamengo consegue finalmente liberar o pagamento para que receba, né, do seu patrocinador, até porque em torno de 42 milhões de reais que gira esse patrocínio do BRB com o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Globo. A Justiça de Brasília derrubou a liminar que suspendia novos pagamentos de patrocínio do Banco BRB ao time do Flamengo, estimado em mais de 42 milhões de reais. Na semana passada, a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal acolheu o pedido de uma ação popular e determinou a suspensão temporária. Mas, como o contrato do banco com o Flamengo não teve a participação do governo, foi declarada a incompetência da vara para julgar esse caso e determinou que o processo fosse extinto. Na última quinta-feira, a juíza Luciana, da 7ª Vara, julgou o caso, indeferindo a petição inicial e extinguiu o processo, sem custas ou honorários, sob duas argumentações: de que não há ilegalidade comprovada no patrocínio e de que o caso extrapola o âmbito de uma ação popular. A informação ela foi publicada primeiramente no UOL. Então é isso, rapaziada. O Flamengo precisa de dinheiro entrando nos cofres para a gente conseguir manter esse time que a gente tem, pagar nossas contas em dia, tudo é muito equilibrado em relação à parte financeira do Flamengo. E com essa boa notícia, né, da gente poder receber em relação a um patrocinador que tem a sua marca estampada no manto para milhões e milhões de clientes poderem ver, acho que não tem nada mais justo do que a gente poder receber em relação a esse patrocínio. Até porque, na época que o BRB começou a patrocinar o Flamengo, as ações dele na bolsa tinham um valor. A partir do momento que começou a patrocinar o Flamengo, essas ações elas praticamente triplicaram. Então o banco ganhou muita grana sendo patrocinador do Flamengo. Quem mais ganhou nessa parceria foi o Banco BRB e não o Flamengo, né? Isso aí eu digo sempre. Quando vem algum patrocinador e faz um acordo com o Flamengo, a marca dele ela dispara, né? E o Flamengo recebe em relação a essa exposição da marca. Então é isso em relação ao BRB. Iremos receber um valor que, por justiça, é nosso. Se vocês quiserem deixar algum tipo de comentário, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, hoje às 4 horas da tarde tem Mengão em campo, a última partida antes da Copa do Mundo. Já dá até uma tristeza no coração da gente saber que iremos ficar aí quase 2 meses sem ver o rubro-negro mais querido do Brasil, mas faz parte de 4 em 4 anos, é isso que acontece, Copa do Mundo, e dessa vez temos praticamente um time inteiro nas seleções, e até por isso a gente está recheado também de desfalques. O Flamengo, ele não vai contar com os jogadores que estão na seleção brasileira, que é o Paquetá, o Alexandro, o Danilo e o Léo Pereira. A gente também não vai poder contar com outros jogadores que estão em suas seleções, como é o caso do Arrascaeta, do Varela, do Plata e também do Carrascal. Mas o Carrascal já está suspenso, já não poderia jogar. E também temos a ausência do Jorginho. Então será aquela partida dificílima, né, às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã, com narração do parceiro aqui do canal, que é o Paulo Alexandre, da Rádio Jogo Livre, em parceria aqui com a Flageral, vai trazer todos os lances para você, com aquela baita da narração que ele sempre faz. E o Flamengo, na tabela de classificação, está na seguinte situação. O Flamengo está com 31 pontos, 16 jogos, o primeiro colocado é o Palmeiras, e 17 jogos, né, tem um jogo a mais do que a gente. Iremos enfrentar o 6º colocado, Curitiba, surpreendendo, né? Veio da 2ª divisão e está mandando muito bem nesse Brasileirão. Ele está com 26 pontos. Partida difícil,
mas o Flamengo, mesmo com os desfalques, vai botar um bom time em campo. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, lateral direito Royal, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga, o Vitão ao lado do Léo Ortiz, na parte de volante, o Pulgar junto com o Everton Araújo, provavelmente no lugar do Arrascaeta, daquele camisa 10 ali, do homem de ligação do meio de campo, poderíamos ter o Luiz Araújo, e aí no comando de ataque o Samuel Lino, o Bruno Henrique e o Pedrão, nosso camisa 9, o Pedrão que foi injustiçado por não ir à Copa do Mundo, pelo menos na minha opinião, porque é um baita de um centroavante. Meu palpite para esse jogo será 2-1 o time rubro-negro, com gol do Pedro e um gol do Samuel Lino. O Curitiba, ele é um time que vai se pôr ali mais defensivamente para tentar os contra-ataques. Então, que o Ayrton Lucas tenha muita atenção, né, que o Emerson Royal também tenha muita atenção para dar aquela cobertura quando algum zagueiro for para o ataque, em momentos ali de cruzamento, né, em relação à falta e também a escanteio. É isso sobre a partida de hoje. Terá transmissão apenas no Premier e no Sport TV. A Globo não irá transmitir, apesar do horário, 4 horas da tarde. E a gente deseja sempre um bom jogo a todos. E se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, não esqueça de colocá-lo no comentário. E rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre a volta do Jorge Jesus ao estádio do Maracanã. Isso porque o bom velhinho já está no Rio de Janeiro e já comprou o seu ingresso pro estádio Mário Filho. E com certeza, né, a nação rubro-negra vai receber o Jorge Jesus com muito carinho e com muita gratidão. Até porque o Flamengo não ganhava uma Libertadores há décadas. Jorge Jesus chegou e tivemos aquela Libertadores marcante, né, a final ali contra o River Plate, e um momento épico, mágico para a nação rubro-negra. Então, com certeza, a torcida do Flamengo vai tratar o Jorge Jesus com muito carinho, provavelmente gritem Mister, Mister nas arquibancadas do Maracanã, e como ele mesmo gosta de dizer, né, ele vai ser muito acarinhado pela torcida do Flamengo. Muitos torcedores pedem a volta imediata do Jorge Jesus, mas a gente sabe que isso é uma situação impossível de acontecer, até porque o Leonardo Jardim, ele goza da confiança tanto do José Boto quanto do BAP. Então é isso, era apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre o Jorge Jesus. Queria saber a opinião de você. Aceitaria o Jorge Jesus de volta? Vocês, se fossem da diretoria do Flamengo, tentariam a contratação dele, até porque ele está sem contrato? Sua opinião é importante, por favor, coloque ela aqui nos comentários. Eu estou muito curioso para saber a reação da nação rubro-negra tendo o Mister lá na arquibancada assistindo Flamengo versus Curitiba. Que dê tudo certo também dentro de campo nessa volta aí do Jorge Jesus ao Maracanã. Rapaziada, em relação às chances do Pedro ir à Copa do Mundo, mesmo com o problema do Neymar, elas diminuíram bastante, né? Até porque o Ancelotti, ele deu uma entrevista coletiva e nessa entrevista ele disse o seguinte sobre as chances, né, do Neymar ser cortado. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se ele não puder se recuperar para o primeiro jogo da Copa do Mundo, ele vai se recuperar para o segundo. Então não temos dúvida nenhuma de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são esses 26 jogadores e eles vão para a Copa. Por má sorte, o Neymar teve esse pequeno problema que não lhe permite treinar com grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível de individualidade para se recuperar o mais rápido possível. Rapaziada, é isso, a gente ainda tinha algum tipo de esperança de ver o Pedro na Copa do Mundo, mas o Neymar é aquele cara que, mesmo contundido, né, ele tem a confiança dos torcedores do Brasil, da maioria dos torcedores brasileiros, e também do Ancelotti. E a gente sabe, né, que o Neymar está se preservando, está fazendo ali um trabalho de recuperação e que a seleção brasileira precisa do Neymar para partida de Copa do Mundo, não para amistoso, não para treinamento, até porque o Neymar, se treinar bastante, é capaz dele se contundir de novo. A verdade é essa, porque a parte física do Neymar é bem complicada, mas a gente sabe que Copa do Mundo tudo pode mudar. E quando o jogador veste a camisa da seleção e entra para uma partida de Copa, ele se doa ao máximo e eu acho, né, pelo menos na minha opinião, que esse é o apagar das luzes da carreira do Neymar, né? Vai ser ali a última tentativa do Neymar de conseguir trazer uma Copa para o Brasil e poder desempenhar um bom papel também dentro de campo, porque a gente sabe que em relação ao Santos ele não estava jogando bem e pela seleção brasileira, geralmente o Neymar ele consegue desempenhar, né, papéis de mais qualidade do que nos clubes. E em relação a papel nos clubes, né, nos últimos 3 anos, pouquíssimas vezes a gente viu o Neymar em campo, principalmente por problemas de contusões. Então o Neymar está se preparando para essas partidas aí.
em Copa do Mundo, né? Não acredito que ele terá condições de jogar nenhum amistoso e provavelmente fará pouquíssimos treinamentos de forma ali liberada totalmente em relação ao departamento médico. É isso sobre seleção brasileira, para a gente trazer uma palhinha também, até porque depois do jogo de hoje do Flamengo, só veremos o rubro-negro praticamente em agosto, né? Depois de muito tempo, a gente verá o nosso time rubro-negro. Então, Copa do Mundo tá aí. Temos vários jogadores na seleção brasileira, Paquetá, Alexandre, Danilo, Léo Pereira. Então, boa sorte para todo mundo ali na seleção, né? Tanto na seleção brasileira quanto na seleção da Colômbia, do Equador, do Uruguai, que também temos representantes do Flamengo em relação à Copa do Mundo. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. E lembrando que mais tarde, às 4 horas da tarde, tem a narração do Eu Fico Doidinho de Cabeça para Baixo, o nosso amigo Paulo Alexandre, do canal Rádio Jogo Livre, em parceria com a Fla Geral TV. Conto com a audiência de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.